Bom, vamos começar então fazendo um balanço do seu primeiro mandato. Teve a eleição agora, mas antes da gente falar da eleição, vamos fazer um balanço de como foi o primeiro mandato aí. Certo. Então, a gente está agora encerra, né, no dia 15 de abril, a gente encerra esse mandato que iniciou lá em 2020. Né? Apesar de a gente ter passado, como todo mundo, no mundo todo passou por aquele período de pandemia, que a gente ficou, as ações nossas foram bastante restritas, né? Mas eu acho assim que o balanço final foi produtivo, né? A gente conseguiu, teve algumas conquistas, né? E claro que tem muitas outras conquistas, tem muito trabalho a ser feito ainda, né? Mas eu acho que foi produtivo esse nosso mandato, né? A gente procurou um grupo muito bom, sabe? Graças a Deus a gente tem assim, um grupo bastante comprometido, pessoal que participa bastante, que dá sugestão, que vai mesmo, né, para a luta. Então, inclusive, a gente fez agora, no final desse mandato, esse jornal, né, uma publicação impressa com algumas das nossas conquistas, né, tanto na área como na área da questão trabalhista mesmo, né, dos servidores, como na parte patrimonial, né, na questão de lazer, né, então a gente tenta fazer um trabalho nesse sentido. Claro, o principal papel do sindicato é a defesa, né, dos direitos, né, dos interesses do servidor, né, mas também tem a questão dos investimentos, né, do patrimônio. Então, assim, foram várias demandas. A gente está passando, não é de agora, desse mandato, já é uma coisa que vem de mandatos anteriores, né? Os servidores eles estão com uma perda salarial hoje, já foi maior, né? Mas hoje está exatamente 14,47% de perda, né? Isso de reajustes que não foram repassados em períodos anteriores. Então, agora em maio nós vamos ter lá o dissídio, né? A gente acredita que a correção geral, esse dissídio, o prefeito vai repassar e a gente vai pautar aí nas nossas reivindicações do dissídio essa reposição das perdas, entre outras questões, né? Então, assim, como eu disse, ao meu ver, o balanço final, né, desse nosso mandato ele foi positivo, tanto é que a gente, né, pela primeira vez, nós tivemos uma única chapa para a primeira vez. Né, então, desses 29 anos de sindicato, né, de fundação, né, sempre teve duas chapas. A última eleição foi bastante disputada, né, foi uma diferença muito pouca da nossa chapa para que venceu, né, para outra, mas dessa vez agora não teve outra chapa, né? Nossa chapa foi chapa única. Então isso demonstra também assim, que o pessoal, de certa forma, aprovou o nosso trabalho, né? Então a gente recebeu vários elogios, comentários, no sentido de que a gente tem feito um bom trabalho, e isso é bacana, né? A gente está aí para isso mesmo. Carol, nesse primeiro mandato, assim, se fosse para você destacar, em relação a melhorias, infraestrutura, qual a principal ação que vocês fizeram aqui no Sindile e em relação à defesa do funcionalismo? As duas principais ações que você destacaria. Certo. Então, em termos de estrutura, né, de infraestrutura, nós investimos bastante aqui na sede, nós trocamos os móveis, né, aqui da sede, adequamos, investimos em equipamentos, né, computadores, compramos veículos, compramos uma bis, compramos um carro, uma carretinha para facilitar, né, a maioria dessas conquistas nós colocamos aí. Na parte lá do rancho, que é o nosso clube de lazer lá, né, nós fizemos grandes investimentos, inclusive o principal deles foi a instalação de energia fotovoltaica, né, foi um investimento muito bom que a gente, graças a Deus, financiamos, mas já está próximo de terminar de pagar, né? E outras melhorias que nós fizemos também na instalação. Por conta da energia solar, nós colocamos ar-condicionado nos quartos, né? E melhoramos a estrutura de um modo geral. Lá também nós construímos
a calçada na frente que não tinha, fizemos o alambrado, que era uma cerca de arame, né? Construímos uma portaria bacana, né? Tudo isso está mostrado. Substituímos a iluminação do campo, que era aquelas luzes antigas de vapor de sódio, né? Agora nós conseguimos fazer em 2 etapas, é tudo de LED. Quer dizer, tem um ganho econômico e um ganho também de iluminação, né? Então foram várias melhorias nessa questão. Em relação aos servidores, como eu disse, a gente passou um período muito crítico, porque veio a pandemia, o que aconteceu? O governo federal, ele criou uma lei complementar, 173, né, que congelou os reajustes. Né? Então isso, a gente que já estava, o servidor municipal, não só o municipal, mas o caso nosso é municipal, já havia com essa perda, então ficamos congelados no nosso reajuste. Não só o reajuste salarial, mas também a contar de tempo para licença-prêmio e sexta-parte, que é um outro que traz um prejuízo financeiro, né? Então a gente teve que passar por esse período, né? E a gente está agora lutando, né? Antes da publicação dessa lei federal, aí, da lei complementar 173, a gente se antecipou, né? Pediu ao prefeito que ele fizesse já encaminhasse para a Câmara, né, a previsão do reajuste lá em 2020, porque se promulgasse a lei federal, eu não poderia conceder o reajuste, que ela proibia. Sim. Então, como a lei, então assim, a gente antecipou, a gente correu, né, para que ele fizesse. Ainda conseguimos pegar em 2020 o reajuste referente ao período 19 e 20, né? Por conta dessa antecipação. Por conta dessa antecipação. Assim, saiu na data, mas nós conseguimos que a lei fosse aprovada na Câmara antes da promulgação da lei federal, né? Então, assim, foi também uma conquista. E aí existem várias outras demandas, né? Nós tivemos, inclusive, estamos passando aí questão do vale alimentação dos servidores, né? A gente, desde o início, a empresa começou a dar problema de credenciamento, não sei se você lembra da história, nós atuamos muito firmes, né, em relação a isso, até que fosse solucionado. Infelizmente, agora, no final do contrato, ela acabou, né, criando problema, tanto que a prefeitura está repassando o valor até conseguir uma outra empresa. E tem muitas outras demandas, né? A gente conseguiu avanço em alguns pontos, mas tem muitas outras, né? Hoje nós enfrentamos, né, para a categoria geral, brigamos por essa perda, né, em 14, 47. Tem o piso dos professores, que é uma lei que existe desde 2018, mas que foi reajustada em 22, janeiro de 22, janeiro de 23, e a prefeitura não aplicou, né? A prefeitura não seguiu essa lei. Quer dizer, ela não concedeu reajuste. Nós estamos brigando, não só os professores, os agentes de saúde de endemias, é a mesma situação, né? Eles tiveram uma lei, na verdade não é nenhuma lei, é uma emenda constitucional, né? O piso deles está garantido na Constituição, né? Então, como o salário mínimo, então, o piso dos agentes é de 2 salários mínimos. Né? Então, como o salário mínimo sofreu reajuste em janeiro, deveria ter sido corrigido, e não foi. Né? Então, nós já fizemos algumas reuniões, conversamos com o prefeito, os professores têm feito reuniões, manifestações, inclusive, né? E fala-se até da possibilidade de uma paralisação. A gente tem publicado isso aí. Em relação aos agentes, a prefeitura garantiu que agora em maio, né, quando da aplicação do subsídio, que ela vai cumprir com o que está previsto. A nossa expectativa fica em relação ao retroativo. Os valores, porque o direito existe desde janeiro, quando sofreu. Então a gente vai acompanhar muito de perto isso, né? E assim, eu sou bem franco em dizer que, infelizmente, essa gestão ela tem sido muito difícil para o servidor, para a gente, né? Nós enfrentamos aí dificuldades com o prefeito, tivemos uma reunião, ele nos recebeu agora recentemente, mas por um longo período a gente não conseguia sequer fazer reuniões com a prefeitura, né, com o prefeito. Então fica difícil, porque assim, você fica assim, a gente faz uma reivindicação nela e precisa dar um retorno para o servidor. Olha, não dá por isso, ou vai dar, ou, né, estuda-se a possibilidade, mas a gente fica assim, a gente vai encaminhando, faz ofício e tudo,
né, e não está tendo Não tem esse resposta. retorno, resposta por parte do prefeito. Né? Por isso o desafio nosso ainda é muito grande, né? Tem muito a ser corrigido, né? Por conta dessa perda, dos pisos, né? E assim, a situação do servidor municipal de modo geral, de muitos, é muito bem crítica. Porque aqui a gente sente, o sindicato a gente sente a questão financeira, as pessoas vêm, elas trazem os problemas. Sim. E a gente fica muito preocupado, primeiro porque é um direito, né? Reposição, isso aí é previsto, é lei, né? Tinha que estar. Mas por conta de não acontecer isso, a gente acaba, o servidor passa dificuldade, e passa mesmo, né? Então, assim, Rodrigo, nessa questão do servidor, nós fizemos, né, nós temos muitas demandas, entramos com ação, né, na justiça, para alguns casos, o próprio piso dos professores, nós ingressamos com ação, né? O jurídico do sindicato tem acompanhado o processo administrativo, todo o processo disciplinar que tem na prefeitura, no governo dos servidores, né? A gente sempre teve, o nosso jurídico tem acompanhado todos os casos, né, dando essa assistência na defesa e tudo, né? Então, são várias ações nesse sentido, né? E a gente sempre está aqui à disposição e fala para o pessoal qualquer dúvida. A gente tem algumas questões de reclamações, né, ou denúncias, vamos dizer, de assédio moral. É uma questão difícil de você comprovar, você ter provas. Eu falo, gente, a gente sabe que existe tudo difícil, só que quando você vai partir para uma questão de justiça e tudo, você tem que estar fundamentado, você tem que estar embasado, você tem que ter prova. Quando eu chegar no juiz e falar assim, ó, está acontecendo, eu já, né? Cadê as provas? Né? Então, assim, a gente teve algumas reuniões com o Ministério Público, levamos algumas sessões, né? Infelizmente o Ministério Público, né, eles prezam muito pela independência dos poderes. Né? O que fala assim, ó, a gente não pode ficar, a justiça não pode ficar interferindo, né, no governo, senão você acaba engessando. Né? Então você tem que respeitar. Tem muitas coisas, para isso existe a Câmara. Né? Os vereadores têm de aprovar ou não, de derrubar veto ou fazer. Né? Então, para algum caso específico, o promotor, né, o Ministério Público pode avaliar e ele avalia. Né? Então, assim, a gente busca, né, todos os meios possíveis. O melhor caminho é a negociação, é a tratativa, né? Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Né? Então, a gente tem que, eu falo que a justiça é o último caminho, o último recurso. Mas às vezes não tem jeito de escapar, né? Exatamente. Você já adiantou aqui pra gente sobre a eleição, né? Foi uma eleição com chapa única, que mostra, assim, pelo menos em tese, uma aprovação do funcionalismo, de não ter uma chapa concorrente. Qual que é o seu sentimento em relação a essa situação? Vocês disputaram uma chapa única, já mais ou menos nesse sentimento de aprovação do funcionalismo. Qual que é a responsabilidade agora de você ter praticamente a unanimidade do funcionalismo apoiando essa gestão? Exatamente, é uma boa pergunta, porque eu digo para o pessoal, né, essa chapa nossa teve algumas alterações de integrantes, né, poucos, mas houve uma mudança. Aí eu falo, pessoal, a responsabilidade agora é maior. Porque quando você inicia um trabalho, né, as pessoas vão ver o que vai acontecer, o que ele vai fazer. Quando você faz um trabalho bom, ótimo, todo mundo aprova. Só que eles querem que você permaneça para continuar. Então, para o próximo, nós vamos ter que superar nós mesmos. Né? Então, assim, entre aspas aí, é um compromisso maior, é uma responsabilidade maior, né? Porque a gente não pode, por exemplo, se acomodar e falar assim, nós tivemos uma aprovação, né, importantíssima, né, de maioria absoluta, né? Então dá aquela camada. Não, eu penso diferente, que agora nós temos que lutar mais ainda, trabalhar mais ainda, né? Continuar o que a gente está fazendo e buscando mais ainda. Então, o peso é maior, isso não tem dúvida nenhuma. E assim, a gente sempre acompanhou o trabalho aqui, as eleições, sempre teve, né, não declaradamente, a chapa governista, a chapa do governo. E agora há pouco você citou aí que há uma dificuldade de relacionamento, de diálogo com o governo. Esse governo também teve ou teria alguma influência nessa situação de não ter uma chapa governista, de não ter se
trabalhado para ter uma chapa para disputar com a gestão que estava vindo? Você acha que faltou também essa habilidade do governo de ter uma chapa disputando? Então, aí tem um detalhe interessante, porque você colocou bem, e a gente, por ser um sindicato do servidor público, a gente trata, o patrão é público, é político, né? Então, assim, a política, ela é latente, não que nós façamos política, o sindicato, ele é partidário, o sindicato faz política, sim, só que a política não é de lutar aqui que é política, é você buscar lutar pelo interesse do outros, né? Então a nossa política não é partidária. Mas sempre, desde a fundação, em 93, 94, né, na verdade, sempre houve, né? Quem não gostaria? Qualquer prefeito quer ter um sindicato. A Câmara, o sindicato, a Câmara é lógico, mundo. Porque a gente o sindicato é uma instituição que representa os servidores. E hoje grande, né? E hoje nós falamos aqui de em torno de mais de 1.000 associados sindicalizados, né? Então, quer dizer, nós temos a grande maioria dos servidores que são sindicalizados. E é uma liderança, é uma entidade que representa. Então, qualquer governante que tenha juízo, é claro que ele quer ter um sindicato, pelo menos, se não um aliado, mas que não lhe cause problemas, vamos dizer, mais alinhado politicamente, isso. É óbvio que sempre houve, né, esse desejo, houve no passado já chapas, né, ou até mesmo gestões que foram mais alinhadas, né? Nós tivemos um passado recente que houve uma, né, houve uma mudança no meio do caminho, enfim. Mas aí tem um detalhe interessante, porque eu particularmente, eu acho assim que a política partidária, ela é saudável, ela tem que existir, mas ali do portão para fora, o sindicato. Aqui, o Carlos Bruníssimo, ele tem lá o partido dele, né, a questão política, tudo. Agora o Carlos, presidente, ou mesmo a diretoria, a nossa política aqui, a bandeira nossa é servidor público. Então, e o sindicato ele tem que ser o mais neutro possível em termos de política partidária. Nós recebemos qualquer vereador, qualquer político, prefeito, qualquer um, a porta são abertas, né? O Cícero aparece muito aqui, né? O Coquinho visita a gente, apesar de não ser mais vereador, mas eu deixei claro para todos os vereadores que todos eles são bem-vindos e a gente está aqui para conversar. Mas, para evitar, assim, como uma forma de proteger, né, garantir esse sindicato apartidário, o que nós fizemos? Isso criou uma certa descontentamento, vamos dizer, entre aspas, aí, em relação a essa questão mesmo, né, do governo, porque nós alteramos os estatutos, né, e fizemos a seguinte alteração. Para você se candidatar, né, à eleição do sindicato, você não pode ter cargo de confiança. Entendeu? Exatamente. Isso, inclusive, gerou uma certa... Eu falei, e isso é comum nos outros sindicatos de instituição do Estado, do município. Que é justamente para você proteger a entidade de ingerências políticas, de uso político do sindicato, né? Então, você até pode, você tem um cargo de confiança, você quer se candidatar, você resolve e faz. Da mesma forma, qualquer um membro da diretoria, o ano que vem nós teremos eleições municipais, qualquer uma diretoria, para se candidatar para a campanha, você tem que se afastar, é lei, né? Se qualquer um do grupo se eleger vereador, ele automaticamente será desligado da diretoria. Até por conta da experiência que nós tivemos. Isso é para você proteger o sindicato. Tem gente que fala, mas não. Eu falei, não, se você tem um cargo de confiança do prefeito, de cargo de confiança do prefeito. Sim. Então dá conflito de interesse. Como é que eu, Carlos, vou defender o direito do servidor, muitas vezes vai contra o que o prefeito ou a prefeitura está colocando, e ao mesmo tempo eu tenho um cargo de confiança do prefeito. A imparcialidade já fica comprometida. Fica, né? Então tem um conflito de interesse aí. Então, para a gente evitar esse tipo de situação, né? Então esse com certeza foi um dos fatores de não ter formado outra chapa, não tenho dúvida. Né? Mas assim,
Eu acho que isso não tornou inviável, porque como eu disse, a gente tem 1.000 associados, né? São 14 membros, você não conseguiu encontrar, então assim, mas também muito por conta do trabalho, da aprovação do nosso trabalho, né? Graças a Deus, a pessoa entendeu, né? Muitas pessoas manifestam, não, vocês estão trabalhando bem, não há por que mudar, né? Então eu acho que esses dois fatores aí, né? Essa questão da gente ter colocado essa alteração do estatuto, né? E também como resultado do nosso trabalho. Eu acho que isso que propiciou esse fato inédito, né? Como eu disse, aí nesses 29 anos foi a primeira vez. E como eu disse, agora o compromisso, a responsabilidade é maior, né? E você já deu uma adiantada, agora falando em futuro, já no novo mandato. O que está em andamento que vocês pretendem concluir nesse segundo mandato e o que vocês têm de projeto, de plano para essa nova gestão? Então, agora o início de mandato ele é bastante corrido, porque, como eu disse, maio já é a data base, né? Então, nós vamos. O foco agora vai ser a pauta de reivindicação para a data base, para a categoria, né? Então, a gente passada agora a posse, que vai ser no dia 15, aí nós vamos focar nisso aí, nós vamos pautar a reivindicação. Vamos convocar uma Assembleia Geral, levar para os servidores a nossa proposta, submeter, né, à Assembleia a aprovação das reivindicações. Então, na nossa pauta, já posso adiantar, a perda, ela sempre estará presente, né, a reposição, a correção anual, que essa eu acho que é tranquila, a questão do piso dos professores, dos agentes de endemias de saúde, que já está previsto na lei, né, e algumas outras questões pontuais, que inclusive que são previstas na Lei 01, que é o Estatuto do Servidor, que a Prefeitura não cumpre, né? Por exemplo, lá prevê o pagamento de 10 dias de férias em pecúnia. A Prefeitura não paga. Já muitos não é agora. Tem que entrar na Justiça. Isso, teve caso de entrar na Justiça e teve caso, né? E com ganho, né? Sentença favorável. Então essa é uma questão, a questão do próprio Vale Alimentação, essa definição, né, são interesses, direitos dos servidores que a gente vai tá colocando. E antes disso, né, a gente quer também fazer uma visita nos setores para ver quais são as demandas de cada setor. Porque não é só a questão salarial, tem a questão das condições de trabalho. Mais específico, né? Mais específico, às vezes, né, a gente tem problemas pontuais aí, as pessoas me mandam fotos, por exemplo, a escola, você deve ter visto, o próprio vereador Cício fez uma reportagem, uma quadra lá com problemas sérios, com pombos de sujeira. Isso é uma questão sanitária, né? Por incrível que pareça, aqui no prédio central tem um banheiro de uso do pessoal lá, tem gatos, já tive várias reclamações, me mandam fotos, eu fui lá, me levaram, entendeu? Assim, coisas simples de resolver. Então são questões mais pontuais que a gente vai... que faz parte das condições de trabalho do servidor, né? Aí tem a questão de segurança do trabalho, né? A gente tem uma preocupação muito grande, inclusive já está na nossa agenda para fazer uma reunião com a segurança do trabalho, o Sereste, em relação à saúde do trabalhador. Nós temos muitas pessoas doentes, problemas, doenças mentais, doenças físicas, né? E isso a gente precisa ter um acompanhamento mais de perto, né? Em relação aos exames periódicos, como é que está sendo feito, né? E ter um olhar mais próximo, mais cuidadoso em relação a isso. Então, são muitas demandas. A gente vai priorizar agora as questões salariais, que tem data definida, né? E nessa nós vamos colocar. Nós teremos grandes batalhas aí pela frente, nós estamos já fazendo uma luta com os professores, a gente tem participado das manifestações, o sindicato tem que estar e tem que estar presente, né? Não é fácil, a gente sabe que do lado da prefeitura, mas essa é uma questão que eles vão ter que administrar, porque são os gestores, a questão de orçamento e tudo, eles vão ter que se adequar. O papel do sindicato é levar e cobrar os direitos, né? Agora, se tem ou não tem, a gestão é que vai ter que colocar para os servidores, né? E, então, assim, são muitas demandas. Nesse primeiro momento, a gente vai estar focado na data base do dissídio, que é maio, né? Mês de maio. E vamos colocar todas essas condições. Depois nós vamos dar continuidade, né? Os investimentos lá no nosso espaço de lazer, aqui na estrutura,
A gente tem projeto de ampliar nossa sede. Não é que nós precisamos, né? Nós precisamos ter uma sala de reunião, uma sala para o jurídico atender. A gente pretende colocar um salãozinho, oferecer um corte de cabelo, uma manicure, como é comum nos sindicatos, né? E Araçatuba tem até dentista para uma coisa mais emergente. Então é bacana. Só que o espaço físico nosso está 100%, né? Extrapolou. E aí a gente vai ver se é viável comprar um prédio do lado, ou de repente comprar um outro endereço, né? Pegar uma instalação mais adequada. Então tudo isso são planos, projetos, né? Lá embaixo a gente quer melhorar, dar uma estrutura melhor para fazer uma festa, construir uma cozinha industrial, né? Colocar um piso no salão, de repente fechar com vidro, climatizar, né? Então você tem que pensar, como eu falo, você tem que pensar grande, né? Para você evoluir. Nós fizemos muito, o espaço é muito bonito lá, mas você tem que ir melhorando as condições, né? Tem uma batalha muito grande. Tiver mais 6 anos pela frente, nós vamos ter demandas, né? Mas a gente está, graças a Deus, com disposição, como eu falei, muito entusiasmados, né? Bastante motivados, né? Inclusive com essa reeleição. Né? A gente fica feliz, agradece até aos servidores que entenderam, que nos apoiaram. E assim, a gente, como costumo sempre dizer, a gente renova sempre o compromisso de lutar pela bandeira do servidor. Esse é o nosso papel. Mas olha, a gente vai buscar, vai lutar, de todas as formas possíveis, né? As coisas estão caminhando e os servidores já estão se conscientizando que é preciso se movimentar e mobilizar também. Tá junto, né? Começou nos professores, é um movimento que está ganhando força, e eu te digo hoje que a possibilidade de uma paralisação, ela é bastante real. Eu não digo que vai acontecer, mas eu digo assim, pelo o que o grupo, a disposição do grupo. Porque o que eles entenderam, e é o nosso entendimento também, é um direito que precisa ser cumprido. Certo? Quando não é cumprido, prejudicados somos nós, de um modo geral, os professores, no caso específico, os servidores, no modo geral. Quando eu não recebo, o prefeitura não paga as perdas, eu deixo de receber. O mesmo aposentado, eu deixo de receber também. Entendeu? Se a gente ficar inerte, não se movimentar, né, vai continuar essa luta. Então eles estão começando a perceber e eu estou bastante otimista, né, em relação a esse movimento aí, né, para você fazer uma coisa maior, de repente com uma paralisação, né, uma luta mais robusta, vamos dizer. O fato delas estarem unidas, os professores estarem unidos, possibilita, porque de repente só metade cobra e outra metade não, você fica naquela... E é interessante isso, que a gente aqui do sindicato, eu estou no sindicato, eu já venho participando agora, né, no segundo mandato, mais à frente como presidente, mas eu participo do sindicato há muitos anos, vai uns 20 anos já. Seja lá como o diretor, tal, o Valdeci, eu fui tesoureiro, nas anteriores eu era lá, né, delegado, não participava muito ativamente, mas acompanhava, sempre acompanhei. E uma das grandes dificuldades que a gente tem, né, o sindicato que a gente vê, assim, o que é o sindicato? O sindicato não é diretoria, o sindicato são os servidores, é a união de todos. Então a gente tem a obrigação de organizar, de planejar, de chamar, convocar o pessoal, mas se o servidor não participar, se não participar, não adianta, vai ficar nós falando, o patrão vai falar, olha, só o sindicato que está insatisfeito. Agora, na medida que os servidores entenderem e começarem a participar, como os professores estão fazendo, aí a coisa começa a ganhar, né? Corpo, já começa a ganhar uma outra situação, uma outra repercussão.